Graça e paz, meus amados irmãos, é com grande alegria que estou aqui com vocês mais este dia para trazer para vocês algumas verdades espirituais em Cristo Jesus. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, colocando o nosso coração diante do nosso Deus, para começarmos a adorá-lo e assim engrandecer seu santo nome. Em seguida, faremos alguns louvores e posteriormente estaremos ouvindo a mensagem de Deus. Oremos, meus amados. Pai amado, Pai querido, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja glorificado em nosso meio, Pai, pois o Senhor é aquele que nos deu vida, nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Pai. Nada seríamos se não fosse a Tua vontade soberana sobre a nossa vida, o Seu governo sobre nós, Pai. Nada poderíamos fazer se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus. Mas o Senhor, com o seu grande amor que nos amou, o Senhor tem nos dado agora misericórdia e temos vida eterna, Pai. Pai, tudo o que venha a ser dito neste dia, tudo o que venha a ser dito nesta palavra, Pai, venha a ser para louvar e engrandecer Teu santo nome. Cada um dos louvores a serem entoados. Assim, Pai, colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos
meus amados irmãos? Assim vamos estar fazendo agora a mensagem, vendo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá em 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 16, que está escrito dessa forma: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito daquele que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucas, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não julga por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Este capítulo 2, ele reintroduz o que está trazendo ali no capítulo 1, do versículo 18 em diante. No capítulo 1, 18, fala sobre a loucura da mensagem, a loucura da pregação. E assim ele agora vai começar a explicar por que isto é loucura para aqueles que são descrentes e por que isso não é uma loucura para aqueles que são crentes. Ele vai começar a explicar como que conseguimos entender uma mensagem louca. Ali no versículo 1, 3 e 4 desse primeiro capítulo, ali no capítulo 2, ele nos diz que ao anunciar devemos ser simples e assim anunciar as verdades do Evangelho por si só. Ele fala que nós não devemos tentar ser eloquentes, que não devemos fazer peripécias para conseguir atrair a atenção daquele que vai estar ouvindo. E ele fala que nós deveremos simplesmente trazer aquilo que é o Evangelho, puro e simples, sem acrescentar, sem querer colocar algo de sabedoria nossa própria. E aí no versículo 4 e 5, também ele vai estar nos explicando que o mensageiro é simplesmente um instrumento. E este instrumento será inútil se não houver a ação do Espírito Santo. Se não houver a ação do Espírito Santo para me instruir, para falar para vocês nesse momento, eu estarei falando um monte de mentiras. Eu poderia estar trazendo algo para engrandecer o meu próprio eu. Porém, com a ação do Espírito Santo, eu consigo trazer a vocês verdades espirituais que vêm de Deus, que estão aqui na Bíblia, e que assim elas são me reveladas, eu sou iluminado para entender essas verdades, e assim ele me capacita para trazer uma mensagem para vocês. Da mesma forma que se não houver a ação do Espírito Santo sobre a vida de vocês, vocês não conseguirão entender esta mensagem. Pensando nisto, que Paulo ele começa a trazer essas verdades espirituais, e assim ele trata com estes assuntos. Com isso eu trago uma mensagem para vocês que eu intitulei Espírito Santo, Deus, nosso ensinador.
Paulo nos deixa alguns apontamentos para entender este mistério sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, que assim ele consegue entender aquilo que é loucura para os homens. Então, se Paulo no capítulo 1, ele nos diz que este evangelho é uma loucura e que sabedoria humana alguma consegue entender ou chegar até ela, você agora deve estar se perguntando, como eu consigo ser uma loucura esta mensagem, que é impossível do homem atingi-la, como que eu consigo entender essas verdades? E é assim, trabalhando sobre isso, que vamos tratar esse dia, que vamos estar tratando nesta mensagem. Desta forma, vamos ver como a ação de Deus nos faz entender o Evangelho através do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 6 desta mesma mensagem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então nós não trazemos uma sabedoria que seja comum entre os homens, uma sabedoria que seja comum aos inteligentes e intelectuais deste século. Até porque estas verdades são verdades humanas. E assim qualquer verdade que nós, o homem natural, consiga entender, não são as verdades reveladas diante de Deus. Não são as verdades reveladas de Deus. E a outra verdade que ele nos traz aqui, que é uma uma verdadeira sabedoria comunicada aos experimentados. Ou seja, a verdadeira sabedoria, ela tem um grupo em específico e ela é destinada a este grupo. E este grupo é que consegue discernir por sua grande parte ou por sua grande proporção esta verdadeira sabedoria. E que grupo é este? É o dos experimentados. Isso não indica que estamos isentos de imperfeição. Que essa palavra não quer dizer que somos isentos de imperfeição. Mas ela nos diz que somos maduros e já alcançamos algum fim no objetivo de entender essas verdades espirituais. Ou seja, ele está dizendo para nós que o experimentado é aquele que já tem um determinado período de caminho junto ao Evangelho. E nesse determinado período, junto com o Evangelho, consegue ter um discernimento um pouco maior. Ou seja, estas verdades, até mesmo para aqueles que estão dentro do Evangelho, todos aqueles que estão ali dentro, há uma diferença entre aqueles que entendem. Aqui Paulo ele está se retratando, que ele está tratando sobre aquilo que ele vai abrir um pouco mais no capítulo 3. No capítulo 3 ele fala sobre a necessidade do alimento espiritual, que uns receberão um alimento espiritual mais fraco, mais aquoso, enquanto outros receberão um alimento um pouco mais sólido. Então, as verdades e a verdadeira sabedoria, ela já está para aquele que já está comendo um alimento mais sólido. Já não é um bebê espiritual. Esse consegue ver com maior abertura aquilo que Deus tem preparado para nós. Esse ele consegue ter um maior discernimento dentro daquilo que tem sido revelado nas Escrituras. E Paulo está dizendo que este poder é comunicado a todos, o conselho de Deus. Então nós devemos comunicar o conselho de Deus a todos. Mesmo aquele que está se alimentando e ainda é com um alimento mais fraco, ou até aquele que está sendo com um alimento um pouco mais forte. Paulo está dizendo que isto deve ser pregado e através da maturidade devemos prosseguir. Então nós devemos progredir rumo à maturidade, como está lá em Hebreus 6:1. Nós sempre devemos buscar, aprender e buscar mais dessas verdades espirituais. Assim que cremos, nós não recebemos de fato todo o entendimento da revelação de Deus. Nós cremos e gradualmente recebemos à medida
um pouco mais desta revelação. E assim, ao caminhar, há um progresso no entendimento. Há um progresso na nossa maturidade. Então, ali mais à frente, no capítulo 3, Paulo vai tratar exatamente sobre isso. Aquele que é um bebê vai caminhando e progredindo até se tornar um homem maduro. E assim ele está falando, o homem maduro recebe melhor e consegue compreender as verdades espirituais, os experimentados. Eles são exatamente estes. Uma vez que o Espírito é você é morada do Espírito, você passa a entender em um determinado grau a sabedoria do Senhor, que é o Evangelho da justificação em Cristo Jesus. Porém, à medida que somos experimentados, se torna mais maduro e assim adquirimos um entendimento maior. Desta forma é que nós devemos entender que as verdades espirituais, a verdadeira sabedoria é comunicada. Ela é comunicada principalmente de uma forma muito mais clara àqueles que já têm uma vida mais madura com Deus. Então nós devemos sempre progredir e buscar progredir em amadurecimento. Nós devemos sempre buscar entender e ler da sua palavra. Nós sempre devemos buscar o alimento espiritual. Ou seja, a verdadeira sabedoria vem com a maturidade no Evangelho. Além disso, no versículo 7, ele fala o seguinte: mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aqui ele nos traz duas verdades maravilhosas que nós sempre devemos ter em mente. A primeira verdade é que esta sabedoria era mistério. Esta verdade que era um mistério, que outrora estava oculta. Então podemos perguntar, que mistério é este? O autor desta carta, ele continua a fazer um contraste entre a sabedoria e o poder de Deus como exposto no Evangelho. E a sabedoria do homem como poder intelectual de tentar entendê-la. Então ele faz um contraste aqui. Esta sabedoria como poder de Deus, que está oculta e o homem não consegue compreender, e a sabedoria do homem, que busca entender, porém para ele é uma loucura. A palavra mistério aqui não significa um enigma ou alguma coisa difícil de entendê-la, mas significa um segredo que o homem é totalmente incapaz de penetrar e conseguir entender. Ele está trazendo que o homem é incapaz de chegar até essas verdades. Mas é um segredo que agora Deus revelou. Ao mesmo tempo, a palavra aponta para a indisponibilidade de o homem saber o segredo de Deus e para o amor de Deus, que torna o segredo conhecido ao homem. Deus ele se revela, porém não somos nós que chegamos até ele e conseguimos ver essas verdades. Nós não temos essa capacidade de olhar diretamente a Deus e assim conseguir entender os seus pensamentos. Nós não temos capacidade de nos direcionar a este Deus e olhar, nem sequer olhar para ele. Desta forma, por mais que esta verdade venha a ser revelada, nós não conseguimos entendê-la, porque nós não conseguimos nem sequer olhar para ela. Então podemos entender esse mistério de duas formas. Este mistério, que outrora oculta, esta verdade que outrora oculta, podemos entender como de fato que os homens, antes de receber a Cristo, o homem que tem o seu coração morto em seus delitos e pecados e não consegue entender essas verdades. E assim, este homem incapaz de olhar para essas verdades espirituais. Porém, agora deixa de ser oculta, porque Cristo, quando ele te vivifica através do Espírito Santo, você é capacitado e assim você consegue entender essas verdades espirituais. Ou seja, estamos falando sobre o homem antes de ter uma vida de relacionamento com Deus. Um homem antes de ter fé.
o homem, antes de ser regenerado, ele não consegue entender essas verdades. Porém, conforme ele é regenerado, esse homem vem tem fé. Esse homem ele consegue começar a entender essas verdades espirituais, porque elas são iluminadas em sua mente. O seu coração ele começa a conseguir entender as verdades espirituais que antes para ele era oculta. Ou também podemos entender como se fosse antes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um apontamento para quem era o Cristo, a quem era o Messias, aquele que haveria de vir pelo seu povo, aquele que seria o Cordeiro, aquele que seria o Rei dos Reis, aquele que governaria todas as coisas. Porém, não havia uma visão clara de quem era esse Cristo. Porém, quando ele chega e se entrega no madeiro, e ele morre, e ali seu sangue é derramado, o véu se rasgou, e assim nós temos pleno conhecimento de quem é o Cristo Jesus. Nós recebemos a ação do seu Santo Espírito que nos capacita e nos revela quem é este Deus. Deus ordenou antes da fundação do século. Esta parte do versículo, ela nos aponta que o plano de Deus não é um plano de contingência, não é um plano que acontece, é elaborado após o homem pecar. Não é um plano que é elaborado para corrigir o erro do homem, mas sim, Deus antes da fundação do mundo já sabia que iríamos pecar. Ele já tinha pré-ordenado aquilo que ele deveria de fazer com Cristo Jesus. Então Deus ordenou antes dos séculos, antes do início dos tempos. Deus sempre soube e nunca nada fugiu do governo das suas mãos. Nada pega Deus de surpresa. Então as verdades que são loucas para nós, esse plano de redenção em Cristo Jesus que é louco para nós, que nós por nós mesmos não conseguimos entender, é mais louco ainda, porque antes mesmo que nós venhamos cair, o próprio Deus já havia pré-ordenado como ele haveria de agir. Ele já sabia como cairíamos, ele já sabia o que haveria de acontecer e ele já havia elaborado um plano antes de tudo. Tudo isso faz parte de um único plano. Tanto a queda do homem, quanto a regeneração, quanto a ação do próprio Cristo, quanto a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, faz parte de um único plano. Não é um plano de contingência, mas sim Deus agindo sobre nossas vidas. Desta forma, nós entendemos aqui no versículo 6, no versículo 7, exatamente isso. Que um Deus que age sobre a nossa vida e nos capacita. Um mistério que era oculto e agora é revelado. Seja em Cristo Jesus ali, quando ele rasga o véu, ou seja com a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Assim, nós chegamos aqui também no versículo 9, que nos diz a seguinte verdade. Mas, como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui tem uma passagem que é muito difícil de se entender, porque não se sabe de fato de onde Paulo trouxe essas verdades. Mas é algo muito revelador para nós, porque ele diz o seguinte: nenhum homem consegue entender aquilo que Deus faz por nós. Aí ele fala o seguinte: o coração equivale, aqui que ele está falando, o coração equivale à vida interior e completa do homem. Naquele período onde que ele vivia, as nossas emoções, ela estava em um determinado lugar, não era no nosso coração. Hoje nós falamos que o nosso coração é o que nós sentimos. Estou triste, então estou com o coração pesaroso, estou chateado. E assim você traz as emoções para o coração e o entendimento para a mente. Porém, naquele período não era dessa forma. Nem o entendimento era pela mente e nem o coração era aonde recebíamos as emoções. O entendimento estava aquilo que estava no seu interior, ou seja, no seu estômago.
e o entendimento e as emoções estavam no diafragma. E ali ele traz assim, o coração. E o coração para eles é a plenitude de tudo. É tanto o entendimento quanto as suas emoções. Então aqui Paulo, quando fala assim, coração aqui, ele está dizendo a todo o seu interior. Ele está falando a completude de tudo. As suas emoções, entendimento, corpo e espírito. Ele está falando de todas essas coisas que envolvem ao homem. Em outras palavras, que a gente pode trazer aqui, o que ele nos escreve é: não há método que o homem entenda, nem por olhar, nem ao ouvir, nem pelo seu próprio intelecto, que lhe possa dar qualquer ideia das coisas maravilhosas que Deus tem pronta para aqueles que o amam. Ele está dizendo que não há forma alguma, nem no observar, nem no ouvir a palavra, nem ao nosso próprio intelecto. O homem é incapaz de si só entender as coisas espirituais de Deus. Desta forma, o preparado tem aqui no versículo 7, tem se retornado ali no versículo 7. Aqui Deus está pondo em execução aquele versículo, aquela parte onde ele fala que antes dos séculos, ele está dizendo exatamente isso. Ele tem preparado antes do século, ele está pondo em execução agora. E nós recebemos isso, aquilo que ele está trazendo para nós, essas verdades ali do versículo 7. É esse plano que está antes da fundação do mundo, que ele preordenou no início dos tempos. Então, o apontamento que ele está nos trazendo aqui sobre sabedoria de Deus está e o mistério de... Então, essa sabedoria de Deus e o mistério para o descrente é revelada àqueles que o amam. Então, essa verdade, essa segunda verdade que ele nos traz, é exatamente que é a revelação desse mistério para aqueles que o amam. Não há método que o homem possa entender os planos de Deus. Somente através da ação do Santo Espírito. Então, agora no terceiro ponto, ele já começa a implementar e nos trazer uma verdade sobre como que é essa ação do Espírito sobre a vida do homem. Então, a ação de Deus na vida do homem pecador por meio do Espírito Santo. É o terceiro apontamento que ele nos traz aqui. E nós vamos conseguir ver isso ali também no versículo 10. Vamos dar uma olhada no versículo 10, o que ele nos diz. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus revelou pelo Espírito. Aqui ele está falando sobre aquilo que ele falou anteriormente no versículo 9. Não há método algum que o homem possa se achegar e entender os pensamentos de Deus. Porém, ele revela pelo Espírito. Os crentes sabem o que sabem não por causa de alguma habilidade própria ou pela sua própria sabedoria, mas porque Deus aprove a Deus a nos revelar. Então nós devemos nos felicitar, nos tornar alegres nessa verdade. Porque nos foi revelada a verdade que vem de Deus. Mesmo que nós não sejamos dignos de saber, mesmo que nós não sejamos dignos de entender essas verdades, aprove a Deus revelar a nós. E para revelar, ele usa o Espírito. E esse Espírito é o próprio Deus. Por ele ser o próprio Deus, ele penetra todas as causas que há em Deus. Não há nada que esteja além do seu conhecimento, porque ele é o próprio Deus e todas as coisas prescrutam. Desta forma, não há superioridade em nossa vida, porque entendemos o que entendemos. Não somos superiores ou somos super espirituais porque entendemos as verdades bíblicas. Mas sim, nos traz uma humildade, porque nós não somos capazes.
E o Espírito é aquele que entende e conhece as verdades do Senhor, que habita em nós, nos revela. Ninguém sabe o que passa na mente de outra pessoa, está dizendo ali no versículo 11. Vamos dar uma olhada. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Eu não sei nada que se passa na mente da minha esposa, a não ser o que ela mesmo me transmite. Porque é ela que se conhece e sabe que se seus pensamentos. E assim ela me transmite. Eu não tenho condições alguma de chegar e olhar para minha esposa e trazer as verdades que ela está pensando. Da mesma forma ele traz aqui. O pensamento que ela tem é dela. E eu só posso conhecer se ela me transmitir. Ela me confidenciar. E desta forma ele traz o Espírito que conhece a Deus por dentro. O próprio Espírito de Deus que o conhece revela a nós. Então é o próprio Deus nos confidenciando as suas verdades. É o próprio Deus se revelando para nós. Nós devemos ter em mente isso, que é Deus quem nos revela. Então, o terceiro apontamento é que a ação de Deus na vida do homem pecador é por meio do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que como a minha esposa se revela a mim dizendo seus pensamentos, assim é Deus se revelando a você e a mim os seus pensamentos pelo seu próprio Espírito. É Ele que se apresenta, é Ele que se faz mostrar. É o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui nós falamos que Deus é aquele que se revela, e aqui Ele vai nos revelar o que foi dado gratuitamente por sua parte. Damos uma olhada ali no versículo 12. O versículo 12 nos diz a seguinte forma: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que é que foi dado gratuitamente por Deus a nós? Então, se o Espírito Santo ele tem o objetivo, nos foi dado por objetivo de confidenciar algo de Deus, e esse confidenciar é o que foi dado gratuitamente por Deus, então o que seria o que Deus nos deu gratuitamente? Se você parar e apontar, ou prestar atenção aqui, nós podemos buscar o texto lá de Ezequiel 11, 19 e 20, que diz assim, ó: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porém dentro deles, trarei sua carne o coração de pedra. Tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andes nos meus estatutos, guardem meus juízos e executem. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Desta forma, se nós pegarmos esse texto de Ezequiel e aplicarmos aqui, nós conseguiremos entender que verdades são essas. Que verdades são essas que Deus tem dado para nós de graça, sem que nós tenhamos nenhum merecimento. A primeira coisa que Ezequiel nos diz aqui, ó: dar-lhe-eis um só coração. Nós teremos um só coração com Deus. Nós teremos um só entendimento com o que Deus nos dá. Ele está dizendo aqui sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem. O Espírito Santo sobre a vida do homem será o coração de Deus, ao qual nos traz o entendimento das verdades espirituais. Um espírito novo, porém, dentro deles. Esse espírito novo é aquele que nos dirige. E aí ele fala assim, ó: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração novo. Nosso coração era morto em nossos delitos. Nosso coração era morto em nossos pecados. Dessa forma ele fala o seguinte: agora trarei vida a vocês com esse espírito novo, com esse novo coração de carne.
A pedra aqui está trazendo a morte, algo frio, algo que não tem capacidade de produzir vida. Pedra não consegue trazer vida a nada, a não ser a morte, algo frio, frívolo. E aí ele nos traz agora um coração de carne, um coração com um novo espírito, para que andes nos meus estatutos e guardem o meu juízo. E guardem o meu juízo e executem o que eu preparei. E lhes serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um só coração com Deus. Tirarei um coração de pedra e lhes darei um coração novo. Ele está tratando sobre a regeneração. Andes no meu caminho, no meu estatuto. Ele está falando sobre fé. Ele está falando também sobre a nova vida. Nossa conversão, nossa vida, uma vida de testemunho. Uma vida que trazemos o discipulado e os executem. É o caminhar de acordo com aquilo que o novo coração lhe traz. E andes no meu estatutos. Ele está dizendo os estatutos aqui, guardem o meu juízo, aprendizado e conhecimento. Então, quais são as coisas que Deus nos dá aqui, gratuitamente? Uma regeneração, vida, fé, aprendizado e um novo caminhar. Então, o que seria a fé? Como que nós podemos ver como fé? Aqui, nós também podemos ver lá em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Assim como nesse texto de Ezequiel nos traz essa verdade de um Deus que nos dá a fé, que nos tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, em Efésios corrobora isso, que a fé é dom de Deus e não é nossa, para que nós não venhamos a nos gloriar. Da mesma forma que Ezequiel fala sobre o conhecimento, aqui também fala em Jeremias 31, 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus. Em João 16, 8, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todo o conhecimento de Deus emana do próprio Espírito Santo de Deus. Não há nenhum conhecimento que vem da minha própria capacidade, mas o próprio Deus imprime isso em nosso coração. O próprio Espírito de Deus coloca essas verdades de forma que nós entendemos em nossas mentes. Assim como lá está escrito sobre a vida, uma nova vida, nós podemos ver lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma que lá ele fala que haverá uma nova vida, um novo caminhar, aqui também nos traz essa verdade. Foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é aquele que nos traz todas essas coisas. O Espírito Santo do Senhor é aquele que nos garante a salvação, é aquele que nos dá a vida, que nos garante a vida eterna. Cristo Jesus, ele se entrega, ele paga a punição do meu pecado, ele paga aquilo que é devido, que eu deveria pagar, e assim a ação do Espírito Santo agora vem sobre a minha vida. E a ação do Espírito Santo sobre a minha vida, eu sou regenerado. Recebo um novo coração, e esse novo coração ele nos transmite fé, e essa fé nos transmite conhecimento, e esse conhecimento me dá uma nova direção de caminhada, um retorno para as verdades espirituais em Cristo Jesus. E esta nova caminhada é porque somos selados pelo Espírito Santo. E no dia final, esse Espírito Santo é aquele que nos garante a salvação e a vida eterna com Cristo Jesus.
Desta forma, não há nada que se passa em nossa vida a não ser a ação do Espírito Santo. Então, se temos uma nova vida com Cristo Jesus, toda ela é através da ação do Espírito de Deus. Desta forma, nós entendemos que o terceiro apontamento, que fala sobre a ação de Deus na vida do homem pecador por meio do Espírito Santo, se trata de um Deus que se revela a este homem, que o regenera, que gera fé. Um Deus que ilumina e dá o entendimento e assim dá uma nova vida que testemunha. E assim, no final dos tempos, receberemos a vida eterna. E aí, nós conseguimos entender aquilo que Deus tem agido sobre a nossa vida. Quarto apontamento que nós temos, o quarto apontamento que nós temos é que aquilo que recebemos da parte de Deus devemos passar adiante. Nós não devemos guardar aquilo que Deus tem nos dado, e sim transmitir a outros. Nós não podemos simplesmente manter aquilo que Deus havia dado a nós. E assim como Paulo fala logo no início, ele fala o seguinte, que devemos transmitir com clareza. Devemos transmitir sem trazer sabedoria ou eloquência ou algo nosso, mas sim aquilo que vem de Deus. Então vamos ver aqui no versículo 13. O que ele nos está trazendo aqui? Quais são as verdades que ele nos traz? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. O ensino de uma pessoa cristã, ela deve ser discernida através daquilo que está revelado na palavra do Senhor. Ela deve ser aquilo que o Espírito Santo nos conduz a dizer. Ou seja, se eu estou aqui transmitindo algum tipo de conhecimento a vocês, se eu estou aqui transmitindo alguma verdade para vocês, é porque o Espírito Santo me habilitou a ver essa verdade. E através daquilo que ele me trouxe, eu devo trazer para vocês. Não inserindo algo novo, não inserindo algo que seja do meu próprio entendimento, mas tem que ser literalmente isso que eu vejo aqui na palavra do Senhor. Eu não posso acrescentar algo que não está aqui para trazer a vocês. Eu devo trazer simplesmente verdades espirituais, para que vocês espiritualmente venham discernir aquilo que é espiritual. A atividade do Espírito Santo abrange a provisão das palavras no momento que se faz necessário. Ou seja, no momento que se faz necessário você levar a verdade a uma outra pessoa, ele também nos habilitará. Ele também nos habilitará a trazer as verdades espirituais quando estivermos caminhando. E assim nós vemos uma pessoa que precisa ouvir destas palavras. Precisa ouvir da verdade do Evangelho. Então não se acanhe no momento de trazer alguma verdade a alguém. Não tenha medo de falar palavras a outras pessoas que necessitam ouvir. Se você está por perto de alguém que precisa ouvir dessas verdades espirituais, abra sua boca e pregue. Porque quem te usa e quem te habilita a falar qualquer coisa é o Espírito Santo do Senhor. Nós podemos ver isso muito bem lá em Êxodo 4:11, aonde ali Moisés começa a indagar o Senhor sobre a mensagem que haveria de trazer a Faraó. E aí ele responde, Deus responde de certa forma para Moisés: quem faz a boca do homem? Da mesma forma que ele fez a nossa vida, ele que nos fez, ele que nos gerou, assim nós devemos confiar. Assim, da mesma forma que ele fez a nossa boca, assim nós podemos falar, ele também nos trará aquilo que devemos falar. Ele não dá uma resposta, eu vou te trazer a verdade tal, 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 não. Ele simplesmente fala assim: quem fez a boca do homem? Como quem diz, use somente aquilo que eu fiz e te dei. Então, nós devemos sempre lembrar que devemos anunciar aquilo que recebemos. E devemos combinar coisas espirituais com os homens espirituais.
nós devemos levar essas verdades para aqueles que nós vemos e entendemos que têm uma propensão a ouvir e entender esta palavra. Nós devemos trazer verdades cada vez mais aprofundadas para aqueles que estão crescendo diante de nós. Nós devemos trazer essas verdades à medida que essa pessoa vai amadurecendo. Se esta pessoa é uma pessoa que ainda não tem grande conhecimento espiritual, traga uma mensagem leve que ela possa entender. Se esta pessoa é uma pessoa mais madura, essa verdade ela deve ser mais aprofundada. Então nós devemos combinar o espiritual com o espiritual. Ou seja, nós devemos olhar para aquele que está ao nosso lado e trazer verdades que ajudem e agreguem aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que conhecem pouco, eu transmito aquilo que ele consiga aprender e entender. E aquele que conhece muito, eu trago mais para ele conhecer e até entender mais. O homem natural não aceita as coisas espirituais que fazem da parte de Deus. Por elas ele discerne e porque elas se discernem espiritualmente. Então, se nós levamos algo espiritual e esta pessoa não vier a entender, não fique nervoso ou chateado porque este não entende aquilo que você fala. Mas fique calmo e tranquilo, porque quem faz entendimento é o próprio Espírito Santo do Senhor. Não sou eu que trago a verdade para você e assim você consegue entender, mas sim o Espírito do Senhor que te faz entender. Nós só conhecemos porque temos um só coração com Deus. Assim como está escrito lá em Ezequiel, aqui ele termina também dizendo isso para nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Dá uma olhada aqui no versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É desta forma que nós conseguimos entender as verdades espirituais. Porque somente conseguimos entender o que há em nós porque nós somos nós mesmos. E nós conhecemos o nosso próprio entendimento. E assim como ele transmite, o Espírito Santo está em nós, nós conseguimos entender as verdades que há em Deus. Porque ele mesmo transmite para o seu próprio corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós temos uma mente só, que é a mente de Cristo. Cristo é o cabeça. Desta forma, todo aquele que faz parte deste corpo consegue entender essas verdades. E assim, aquele que conhece essa verdade, ele deve ter uma vida que proclame as verdades espirituais. E se você tem uma vida que proclame as verdades espirituais, você também deve levar essas verdades àqueles que necessitam ouvir esta palavra. Então, concluímos que, da mesma forma que nos ensina, ele nos capacita a falar. E da mesma forma que recebemos, devemos repassar esta verdade para aqueles que querem e desejam ouvir. Não temos mérito nenhum naquilo que ensinamos. E sim, em tudo que ensinamos vem da parte do Senhor. E só conseguimos ensinar porque temos a mente de Cristo. Concluindo esta explanação, esta verdade que está aqui nos ensinada, então como consigo entender a verdade do Evangelho? Paulo nos ensina que conseguimos entender a verdade do Evangelho, primeiro, porque a verdade é sabedoria e é comunicada, expressa aos experimentados. Se você consegue entender abrangentemente essas verdades, é porque você está tendo uma vida de comunhão com Deus. E assim você consegue entender que Deus tem feito sobre a sua vida. A segunda coisa que ele nos trouxe foi que a sabedoria de Deus está em mistério. E para os descrentes, ela não foi revelada. E para nós, aqueles que o amam, estas verdades se fazem claras e nós conseguimos entendê-las. Se você ainda não consegue entender essas verdades, se você não consegue entender sua plenitude, se você não consegue entender todas essas coisas, continue a ler a palavra do Senhor, aprofunde o seu conhecimento, profunde na leitura, para que conforme você for caminhando, mais você vai conseguir entender. E assim você será um experimentado na parte do Senhor.
A terceira coisa que ele nos traz aqui é a parte mais importante que nós sempre devemos lembrar. A ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus na vida do homem pecador por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos traz fé. É Ele que ilumina nosso entendimento para que entendamos as verdades que está escrito aqui na Bíblia. É Ele que nos dá uma nova vida e que testemunha as verdades que nos foi revelada. E aí concluímos que aquilo que recebemos da parte de Deus devemos repassar adiante. E só conseguimos ensinar porque temos a mesma mente com Cristo. E Ele quem nos capacita por meio do seu próprio Santo Espírito. Assim, agradeço a atenção de todos e agradeço a Deus pela possibilidade de trazer verdades a vocês. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, Deus esteja agindo com sua misericórdia sobre nossas vidas, nos capacitando, nos dando o entendimento da tua palavra, Pai. Nos dê a capacidade de levar o seu evangelho àqueles que estão ao nosso redor e necessitam. Nos ajude, Pai, a revelar cada dia mais as verdades que nos foi revelada através do seu Santo Espírito. Agradecemos, Pai, pois o sacrifício de Cristo nos dá um só coração contigo, uma só mente contigo, pois somos parte do corpo de Cristo e agora, Pai, entendemos aquilo que o Senhor tem realizado sobre nossas vidas. Assim te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.